Quais são as três características que desestrutura qualquer narcisista e que o faz agir totalmente de modo irracional e totalmente como uma criança desestabilizada emocionalmente? Se vocês quiserem saber acerca do vídeo, espere após a vinheta. Quais são as três características que uma pessoa deve ter para desestruturar qualquer narcisista? Isso sabendo que o narcisista é uma espécie de uma pessoa totalmente inconsequente, que não tem responsabilidade pelos seus atos e que a sua mentalidade se baseia na mentalidade de uma criança que não se desenvolve, digo mentalmente, que é de um caráter totalmente narcisista e egocêntrico. Então quero passar para vocês três características como se deve tratar um narcisista. A primeira característica, o primeiro ato seria a indiferença. Interessante que o ser humano ele é levado por paixões, e por ódios. Vemos que cada um tem o seu antiposto, Ou seja, o antiposto do amor é a indiferença. E o anteposto da paixão, que é o desejo pela pessoa, ao ódio. Porque é o desejo de destruir a pessoa. E com isso, o narcisista ele se sente muito bem. Ele sente até uma espécie de prazer quando você sente ódio por ele. Porque isso mostra que ele exerce sobre você um determinado poder. Mas o que tira o poder do narcisista é tratá-lo com indiferença. Tanto as suas provocações quanto o seu desprezo. Se ele percebe a sua dependência emocional em relação a ele, mas você ainda estará entre seus dedos e mais fácil dele manipular as suas emoções. Muitas vezes ele até sabendo que ele quer incitar o ódio em você, para que ele possa dominar, ele tem uma carta na mão. E o narcisista ele não consegue lidar com a indiferença porque o seu ego é muito frágil. Se ele percebe que uma pessoa é indiferente às suas investidas, ele vai se sentir totalmente com ódio de você e com um certo rancor. Porque o narcisista ele sente alguns sentimentos, não com alguns graus que nós, pessoas normais, costumamos ter. Mas o sentimento mais aparente dele de tristeza e depressão não é tristeza e depressão, e sim rancor e ódio por não poder domá-lo. Então isso tira o poder do narcisista sobre a sua pessoa. Então você já tem uma certa autonomia quando você não precisa nem tanto da aprovação dele e da reprovação dele para você viver. Então, uma espécie de indiferentismo é o melhor caminho. Na verdade, a indiferença é um dos melhores caminhos. A segunda atitude que se deve tomar para minar um poder de um narcisista, na verdade, é impor limites. Interessante que o narcisista, ele tem um narcisista grandioso, que é uma pessoa que vive constantemente de autoafirmações, e o narcisista vulnerável. Ambos é uma atitude também totalmente pueril, porque precisa da aprovação, do próprio ego para poder, subjugar a outra pessoa. E como se trata uma criança, é da mesma maneira que se trata um narcisista. É você impor limites, é dizer não. Conquanto que ele vai usar de todas as armas que tem para poder manipulá-lo mediante carinhos, mediante insinuações, mediante gestos de gentileza,
É a atitude de uma criança querendo buscar favores mediante os sentimentos, né, que ele está lhe dando. Ele está lhe oferecendo uma moeda de troca até que você possa abrir mão e que ele possa o subjugar novamente. Então, dizer não para o narcisista é uma outra espécie de impor domínio sobre ele. Tá? Não dialogar com o narcisista. Não adianta dialogar com o narcisista, porque ele sempre vai justificar os atos que ele faz, né, mediante uma desculpa, mediante uma projeção, porque tudo que ele faz visa o seu bem, porque ele quer ajudar, e que você não está entendendo muito bem qual o carinho, qual o apreço que ele tem por você. E disso ele usa um fenômeno chamado gaslight, do qual que ele tenta manipular as suas sensações e as suas percepções, a mostrar que você sempre está equivocado em relação ao próprio narcisista. Mediante a visão do próprio narcisista, tudo que ele faz é para ajudá-lo. Então não adianta você conversar com o narcisista, que você vai sempre perder. Não adianta você vir com lógica ou com argumentos. O melhor dos casos é dizer não e virar as costas. E virar as costas literalmente para todas as investidas que ele vai tentar lhe ofertar para poder, né, tirar a sua opinião, né, a sua opinião, a sua palavra, né, e a sua postura. Então tudo para o narcisista é um jogo de manipulação, é um jogo de sensualidade. Então ele sempre vai tentar ou se fazer de coitado, ou então sempre se fazer de bom para você, para que você possa abrir mão das suas próprias opiniões. Porque uma pessoa que não tem identidade própria, uma pessoa que não tem um autopertencimento, é uma arma na mão do narcisista para que ele possa fazer aquilo o que ele bem quer. A terceira arma que você se deve utilizar para desconstruir um narcisista, né, que quebra toda a sua estrutura, é o desmascarar, né? Ou seja, você tem que o expor. Não adianta você dialogar, você tem que mostrar os fatos de acordo com a realidade, de acordo com a sua postura, de acordo com a realidade e de acordo com os seus argumentos. Não procura o dialogar, porque o narcisista ele não se dá muito bem quando ele é exposto. Porque quando ele é totalmente exposto, ele não tem contra dialogar com você, porque você está mostrando os fatos. E como é uma criança, como ele age, né? Principalmente, vamos dizer, como uma criança, a sua tendência é abaixar a cabeça e ter um ato totalmente irracional, através de birras, através de ciúmes e através de manipulações e através de piedade e autopiedade, tá? Ele tem uma autopiedade de si quando ele não consegue subjugar a pessoa da qual ele tem interesse. Então você tem que desmascarar ou expor, porque se você for com argumentos não adianta, ele sempre vai usar os argumentos que você expõe ao seu favor, sempre tentando desmerecê-lo. Então essas são as 3 características, né, que se deve utilizar para desestruturar uma pessoa que tem um caráter totalmente narcísico. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, dê um clique no nosso canal, se inscreva, acesse os botões, né? Acesse os comentários também, se inscrevam no nosso canal. E como sempre eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.